Vamos lá então, gente. Vamos para o site The Intercept Brasil. Vou trazer mais algumas notícias importantes e vou abordar um assunto delicado. Eu tava vendo que a moçada lá do ICL tava dando corda para isso aqui, mas eu gostei do texto do João Filho lá no Intercept e vamos ler aqui pra gente entender um pouquinho, para todo mundo ficar por dentro de tudo. Vamos lá, queridos. Ciro Gomes se tornou o maluco da praça que toda hora avisa que o mundo vai acabar. Eu gosto muito do João Filho, eu acho ele um grande cronista aí do Intercept, das principais notícias. Sem apresentar qualquer prova, Ciro Gomes denunciou o governo Lula sobre o pagamento dos precatórios, alimentando uma turba bolsonarista. Vamos entender aqui direitinho o que aconteceu. Olha lá o Cirão. Cirão, Ciranha, Ciranha, querendo aí o impeachment do Lula. Esse título é muito bom, né, Xanda? É bom demais aí, é o Ciro mesmo, que é isso aí. Uma pena, né, a galera do ICL dando corda pra isso aqui, né, mas vamos lá. Talvez tenha a ver com objetivos políticos de alguns, enfim. Após fazer uma campanha movida por ressentimento e recalque, Ciro Gomes, em 2022, conquistou 3% dos votos e obteve o pior desempenho eleitoral em toda a sua trajetória na política. Foi uma jornada triste com um fim desastroso. Nas semanas que antecederam a votação do primeiro turno, Ciro decidiu pisar com força na candidatura de Lula, ao mesmo tempo em que piscava para o eleitorado da candidatura golpista de extrema-direita. Naquele momento, o pedetista jogava a pá de cal sobre a própria cova política. Vamos entender aqui direitinho, meus queridos, minhas queridas. Vamos lá para todo mundo ficar por dentro de tudo. Pinguem superchats, sejam membros do canal. Vamos lá. Desde que Lula assumiu, foram poucas vezes que Ciro Gomes levantou da tumba, mas sempre que assim fez, foi fazer acenos ao eleitorado de extrema direita. E isso não se trata de opinião, mas de mera constatação de um fato. Constatação de um fato. Fala, Giovanni, querido, bom dia! Basta ver a natureza das suas críticas, que quase sempre estão carregadas de conspiração, denuncismo vazio e aquele falso viés antissistema que os políticos de extrema direita tanto apreciam. Em junho do ano passado, por exemplo, Ciro afirmou com todas as letras que todo mundo está roubando no governo Lula, de forma genérica, sem apresentar nomes dos corruptos e as evidências que sustentam tal afirmação. Eu acho uma coisa linda o Ciro estar com esse discurso hoje em dia, sendo que em 2016 eu o entrevistei e ele se dizia o maior defensor da presidenta Dilma Rousseff. Então, sei lá, o que aconteceu com o Ciro? Agora, de repente, ele virou o novo lavajateiro da praça. É uma coisa muito louca que o Ciro virou, né? Tal qual um político bolsonarista, o pedetista não parece se importar em comprovar as denúncias que ele mesmo faz. Basta fazê-las, aguardar as manchetes e deixar os bolsominions fazerem a festa na internet. É isso que Ciro se tornou, um grande fornecedor de carniça fresca para os urubus fascistoides que infestam o nosso país. Nesta semana, o pedetista voltou com força ao denuncismo vazio, ao acusar o governo Lula de comandar um gigantesco esquema criminoso de venda de precatórios para favorecer bancos privados. Precatórios são os títulos da dívida do governo que um cidadão ou uma empresa recebem quando ganha uma ação judicial contra ele. Essas dívidas são, historicamente, costumam levar muito tempo para serem pagas e acabam criando um mercado predatório. Para receber de imediato, os credores topam vender seus títulos a terceiros por valores menores do que eles valem. Ciro Gomes acusa o governo de ter mancomunado com bancos nesta indústria dos precatórios, sem apresentar qualquer indício do esquema. O pedetista disse que estamos diante do maior escândalo de corrupção da história brasileira. Em resumo, ele acusa Lula e Haddad de vazar informações privilegiadas para alguns bancos. Ao ficar sabendo que o governo pagaria os precatórios de uma vez, esses bancos teriam comprado os direitos dos precatórios dos credores a preços muito menores, lucrando alto
com a decisão do governo. Deixa eu ler aqui um chat aqui importante pra gente ficar por dentro de tudo. Cris, vamos voltar aqui pra leitura. É isso que Ciro se tornou, o grande fornecedor de carniça fresca para os urubus fascistoides que infestam o país. O Lula, o PT e o Haddad sem dinheiro pra nada, corta aqui, corta de acolá, confusão. De repente resolve pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro, 93 bilhões. Concluiu com base em absolutamente nada. Ao ser perguntado se teria provas do conluio do governo e os bancos, Ciro lavou as mãos e afirmou que seria necessário consultar o Ministério Público Federal. Consultado, o órgão afirmou não ter recebido qualquer denúncia. Se a denúncia fosse verdadeira, estaríamos diante de um escândalo de enormes proporções, mas trata-se de apenas de uma conspiração de um ex-político em atividade, que está buscando um enredo para si. Aliás, tem uma coisa meio perversa nessa história, que assim, o Ciro, não sei se vocês sabem, ele é um dos pais do Plano Real, tá? É um dos caras que estava na formalização do Real. Mesmo como economista, essa história é uma tragédia completa, assim, é um negócio meio zoado, que é o que o Ciro virou, gente. Ele virou uma montanha de ódio, que até é uma coisa que eu custo, assim, eu não consigo entender. Vocês entendem o Ciro Gomes, gente? Digam aí no chat o que vocês pensam a respeito desse assunto, porque a gente tá meio no escuro com o Ciro Gomes, assim, a gente não sabe exatamente qual que é a dele. Ele derreteu por conta desse ódio ao PT nas últimas eleições. Nem eleitoralmente esse ódio ele se esclarece. Seguindo aqui com a leitura. Dados do Banco Central desmentiram a denúncia do ataque de Ciro Gomes. Dos 93... Desmentiram a denúncia de ataque de Ciro Gomes. Dos 93 bilhões quitados pelo governo, 3,18 bilhões foram pagos aos bancos que eram donos dos precatórios. Dessa quantia, 1,68 bilhão são dos precatórios que os bancos adquirem de terceiros, meus queridos, minhas queridas. Fala, Tavo, bom dia, queridos. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Vamos aqui seguindo com a leitura da notícia para a gente não perder absolutamente nada. Ou seja, ou consideramos Ciro um completo ignorante, o que não sabemos ser verdade, ou ele mentiu deliberadamente, com o intuito único de atacar o presidente Lula e o PT e cair nas graças de seu novo eleitorado alvo. Depois que essas informações foram divulgadas pela imprensa, Ciro Gomes, que vinha inflando a sua própria mentira dia após dia, sumiu das redes sociais e evaporou do debate. Mas o estrago já estava feito. Apesar de não convencerem quase ninguém na imprensa, nem mesmo a parte mais antipetista, eu vi o site antagonista contradizendo isso aí. As mentiras de Ciro Gomes ganharam o coração dos políticos da militância bolsonarista. O deputado Nicolas Ferreira, do PL, anunciou que irá encaminhar uma representação no Ministério Público pedindo uma investigação sobre a denúncia do pedetista. Olha aí, Ciro. Parabéns, hein? Convenceu quem? A Nicole, né? Nem os ciristas entendem os ciristas. Exatamente, meus queridos e minhas queridas. Fala, William Vieira. Bom dia, queridos. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. A extrema-direita adora esses cortes. Nós temos a obrigação de desconstruir porque foi assim que nasceu o bolsonarismo com o antipetismo. Exatamente, minha querida Cris. Knives and Roses. Ciro é legal e não paga nada. Tem uma conta aí que o Ciro tem que pagar. Uma pessoa que eu conheço. Enfim, vamos lá. Burro, Nicola só vive perdendo tempo, exatamente. Gente, pinguem superchats, por favor, precisamos da ajuda de vocês para manter aqui o nosso trabalho. Ele pretende questionar a ministra do Planejamento, Simone Tebet, a respeito do processo de liquidação dos precatórios e convocará uma CPI, caso as explicações não sejam convincentes. O senador Cleitinho, do Republicanos, foi à tribuna dar o seu showzinho histriônico para reverberar os delírios de Ciro Gomes. Carla Zambelli, Kim Kataguiri e outras figuras obscuras do antipetismo no parlamento também ficaram excitados com essa denúncia, meus queridos e minhas queridas. Sabemos que na verdade não importa, que a verdade não importa para essa turma. O que vale para eles
é colocar o governo nas cordas do debate público. Ciro Gomes passou a chupeta no mel e colocou na boca dos reacionários. Gostei dessa frase. Sabemos que a verdade não importa para essa turma, o que vale é colocar o governo nas cordas do debate público. Ciro Gomes passou a chupeta no mel e colocou na boca dos reacionários. Há um cálculo político na fabricação dessa denúncia. Ela foi feita justamente em um momento difícil para o governo, em que as pesquisas indicam queda na aprovação e um aumento da desaprovação popular. Ciro quer surfar nesse momento, visando galgar um espaço no noticiário e superar, neste momento, superar sua atual irrelevância dentro do jogo político. Isso nos leva a crer que aquela promessa de não se candidatar é tão fake quanto essa denúncia. Depois de derreter o seu capital político junto à esquerda, Ciro não pretende se esforçar para manter um ponto equidistante entre Lula e Bolsonaro. Vai assumir um ponto cada vez mais próximo de Bolsonaro no espectro político, por acreditar ser esse o melhor caminho para se sair melhor nas urnas em 2026. Trata-se apenas de uma conspiração de um ex-político em atividade que está buscando um enredo para si. O voto do eleitor do Lula é um voto que ele não terá mais. Ele brigou com o eleitor do Lula, né, gente? É isso que aconteceu com o Ciro Gomes. O voto em Bolsonaro, apesar de ser difícil, ainda tem alguma chance de ser conquistado por ele. Esse é o movimento que ele vem fazendo desde o fim da última campanha eleitoral e falhou miseravelmente. Ciro dobra a aposta nessa estratégia, mas nada indica que dessa vez irá dar certo. Tony, seja muito bem-vindo, meu querido. É o nosso novo membro aqui, comunista, pra gente começar bem a nossa live. E o engajagado tá alto hoje, tá alto desde o começo aqui da nossa live. Deixa eu avisar pra vocês que precisamos de 55 pilas. Se a gente bater a meta, eu gostaria de um pouquinho a mais pra gente poder cobrir o rombo da live de ontem, tá, gente? A gente precisa da ajuda financeira de vocês para fazer bem o nosso trabalho, meus queridos e minhas queridas. Acho que eu joguei aí no chat, vamos ver se carregou. Vamos lá, para todo mundo ficar por dentro de tudo e para a gente não perder absolutamente nada, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá para a gente poder acompanhar e a gente não perder nada. Vamos lá. Hoje, Ciro é um morto-vivo na política. De vez em quando ele aparece para fazer alguma gritaria, animar a sua tropa de fanáticos, cada vez mais minúscula, e capturar alguns votos, alimentando o fetiche da extrema-direita em fabricar mentiras. Mentiras mirabolantes contra Lula. O pedetista foi abandonado politicamente por seus irmãos, perdeu influência política no Ceará, foi isolado pela esquerda e agora vê no voto da extrema-direita sua única tábua de salvação. Ciro virou aquele maluquinho que fica nos centros das grandes cidades gritando que o apocalipse vai chegar, o fim da sua carreira vai se tornando cada vez mais melancólico. Morreu de ódio, né, gente? Morreu de ódio ao Lula. Esse é o Ciro Gomes. É isso aí que ele se tornou, ó. Essa ilustração que o Intercept fez tão bem. Virou isso aí. Te agradeço.